vida, com o nosso dia a dia, para que sejamos tocados pelo Senhor. Amém? Aos Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito ao seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre estes se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus é quem sirve o meu Espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros, por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Senhor, nós estamos diante da Tua bendita, santa, poderosa, eficiente, absoluta e eficaz palavra. Precisamos, ó Deus, de graça, precisamos de sabedoria, precisamos, ó Senhor, que a nossa mente esteja iluminada e o nosso coração em chamas, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra, mas que não seja para a gente apenas teoria, teologia, mas que seja para nós, Senhor, o poder do Senhor a transformar o nosso coração, a mudar a nossa mente, a nossa perspectiva da vida, para que possamos assim, Senhor, ser conformados à imagem do Teu Filho, e não ao mundo em que vivemos. Queremos, ó Deus, nos tornar mais parecidos com Jesus, no estudo dessa palavra nessa noite. Pedimos que o Teu Espírito aplique essa palavra no nosso coração, e nos dê o poder necessário para colocar em prática. Suplicamos isso pelos méritos de Cristo, nosso Salvador, já que de nós mesmos não temos nenhum. E cremos, ó Senhor, que por causa dele, o Senhor ouvirá nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Um dos comentaristas que eu sempre uso como apoio nas nossas reflexões é o Warren Wiersbe, e ele escreve o seguinte: em 24 de maio de 1738, o missionário desanimado foi de muita má vontade a um encontro religioso em Londres. Nesse encontro, Deus operou um milagre. Por volta de 8h45, escreveu o missionário no seu diário: senti meu coração ser tocado de maneira um tanto estranha. Senti que cria única e exclusivamente em Cristo para a salvação, e recebi a convicção de que Ele havia removido meus pecados e havia salvado minha vida da lei do pecado e da morte. O missionário era John Wesley. A mensagem que ouviu naquela noite foi o prefácio do comentário de Martim Lutero sobre Romanos. Poucos meses antes, John Wesley havia escrito em seu diário: fui para a América a fim de converter os índios, mas quem há de me converter? Naquela noite, na rua Aldersgate, sua pergunta foi respondida. O resultado foi o grande reavivamento wesleyano que varreu a Inglaterra e que transformou a nação. Irmãos, a Epístola aos Romanos continua
pessoas, como fez com Martinho Lutero e com John Wesley. Escreve ainda o Warren Wiersbe. A escritura que se destacou de todas as outras e que tirou Lutero da mera religião, conduzindo a alegria da salvação pela graça por meio da fé, foi Romanos 1,17, que nós lemos aqui. O justo viverá por fé. Foi esse versículo que incendiou a reforma protestante. Tanto a reforma protestante quanto o reavivamento wesleyano foram fruto dessa carta maravilhosa escrita por Paulo quando ele estava em Corinto, possivelmente entre os anos 55 a 58 depois de Cristo. Não há um consenso de quando exatamente a carta foi escrita. Essa carta foi levada aos cristãos de Roma por uma diaconisa da igreja de Sencreia, a irmã Febe, conforme nós vemos lá em Romanos capítulo 16, verso 1. Eu e você precisamos olhar para essa carta, para esse texto, não só essa porção que lemos hoje, mas toda ela. E seria importante que todos nós participássemos o máximo possível de todas as reflexões. E se por algum motivo você perder alguma, ficarão todas elas lá no canal do YouTube também. Porque a carta dos Romanos ela é diferente das demais cartas do apóstolo Paulo. E ela é considerada a sua obra-prima teológica. A carta aos Romanos é considerada um tratado. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele se preparava para ir para Jerusalém, levar os donativos das igrejas científicas aos pobres daquela cidade. E lá em Jerusalém ele acabou preso. E esse tratado serviria à igreja de Roma, que o apóstolo Paulo não fundou e nem conhecia, como uma vacina contra os ataques heréticos comuns a todas as igrejas. Paulo não tinha fundado a igreja de Roma. Paulo nunca tinha estado lá naquela cidade. Mas ele resolve, a partir de Corinto, escrever essa carta para enviar àqueles irmãos um alerta dos problemas que as heresias poderiam causar no meio da igreja e que podem causar ainda hoje, quando nós deixamos de conhecer plenamente a palavra do Senhor e começamos a dar ouvidos aos modismos que vão aparecendo no dia a dia da nossa igreja, no dia a dia da nossa vida cristã. No início, o apóstolo Paulo vai apresentar aqui a essência do Evangelho e a sua relevância universal. Esses versículos nos mostram o caráter missionário de Paulo, o conteúdo do Evangelho e o seu impacto transformador. Eu e você, ao olharmos esses versículos e a meditarmos nesse trecho das Escrituras, nesta noite, nós precisamos, já que estamos com esse propósito, buscar uma inconformidade com o mundo, olhar para esse texto com o objetivo de entendermos o Evangelho com clareza, de entendermos o que é o Evangelho. Eu estava conversando com uma pessoa, quarta-feira, no dia 1º de janeiro, dia de Ano Novo, e é muito triste a gente ouvir as pessoas fazerem perguntas que demonstram que elas não têm absolutamente noção nenhuma do que é o Evangelho, ainda que sejam religiosas. E a conversa surgiu e a pessoa começou a perguntar, eu comecei a explicar o Evangelho para essa pessoa e eu vi que as lágrimas começaram a descer no rosto dela. Porque é uma pessoa que nunca ouviu falar do amor de Jesus, do amor de Deus, como ele é expresso no verdadeiro Evangelho. E quando eu terminei de conversar com essa pessoa, eu falei assim, olha, isso tudo que você está falando é o Evangelho de Jesus. Isso é o Evangelho, nada mais e nada menos. E nós precisamos entender esse Evangelho com clareza, para comunicar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, essa mensagem que mudou a vida de Martinho Lutero, a mensagem que mudou a vida de John Wesley e que pode mudar a minha e a sua vida nessa noite. Nós precisamos conhecer ela mais a fundo, precisamos conhecer com clareza, para que não sejamos seduzidos pelas ilusões do mundo, porque elas querem a todo momento nos atrair e nos conformar a ele, ao mundo. Todos os momentos, todos os dias, a todos os instantes, nós somos assediados, não só pelo pecado, não só pela imoralidade, não só pela imundície do mundo, mas às vezes até dentro da igreja, às vezes até por coisas que aparentemente são legítimas a nos conformarmos a esse mundo e não ao Evangelho de Jesus Cristo e não ao caráter de Cristo, nosso Salvador. Eu tive a oportunidade já no findar do ano de ler 3 livros muito bons, O Homem Espiritual. E lendo essas obras do Watchman Nee, eu aprendi que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, vivendo fora do propósito de Deus para nós, vivendo algo que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus.
e que é plantado por Satanás no nosso coração para nos afastar do Senhor, ainda que sejamos assíduos frequentadores do culto do Evangelho. Isso é sério, e nós precisamos estar atentos a isso, porque o nosso desafio é parecer com Jesus, é andar com Jesus, é ter Jesus vivendo dentro de nós, é ter o Espírito Santo nos transformando na imagem de Cristo todos os dias da nossa vida, e é isso que precisa estar dentro do nosso coração, amém? Portanto, nós vamos olhar para esse texto com esse objetivo nessa noite, e entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós vamos falar sobre a centralidade do Evangelho como poder de Deus para a salvação e a base da nossa vida cristã. Nós vamos dividir esse texto em 4 partes. A primeira parte desse texto vai nos falar sobre a identidade de Paulo e seu chamado ao Evangelho, que está no versículo 1. A segunda parte vai falar da centralidade do Evangelho, promessa, pessoa e poder, versos 2 a 4. E você permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Terceira parte desse texto vai estar no versos 5 ao 16, que vai nos falar sobre a missão universal do Evangelho. E por último, a quarta parte, que nós vamos apresentar, vamos expor nessa noite, vai nos falar sobre a justiça de Deus revelada pela fé, presente no nosso versículo 17 que nós lemos. Amém? Estamos juntos até aqui? Muito bem, vamos então à primeira parte do texto, o verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele se apresenta como alguém que foi chamado pelo Senhor para ser um ministro do Evangelho, para ser alguém separado, para ser alguém santo. A palavra santo significa separado, significa chamado, significa escolhido. Santo não é alguém que tem um caráter diferente de outras pessoas, ou um poder especial, ou uma capacidade sobrenatural. Mas santo é aquele que foi chamado, é aquele que foi escolhido, é aquele que foi separado. Eu costumo fazer sempre uma comparação para explicar o que é santidade. E é algo que procuro usar uma figura bem simples, para entender, que nós possamos entender o que é ser santo. Quem tem escova de dente aqui? Só isso? A maioria não tem, parece? Quem tem escova de dente, levanta a mão assim, bem alto. Muito bem. A escova de dente sua, quem usa? Todas as pessoas da sua casa? Os vizinhos, os parentes, os amigos, todo mundo usa escova de dente? Sim ou não? Quem usa escova de dente? Só você. Isso significa que a sua escova de dente é santa, porque ela é separada para o uso exclusivo seu. Isso é ser santo. E nós somos chamados para ser santos. Nós somos chamados porque o Senhor quis nos separar do mundo. O povo de Deus é um povo separado, é um povo exclusivo, que pertence a Jesus, foi comprado pelo sangue de Cristo, que pertence a Ele e deve pertencer somente a Ele. Assim como é um absurdo, vocês até deram um pouco de risada de eu falar da escova de dente de vocês sendo usada por toda a família, assim também é um absurdo. Alguém que se diz cristão e não pertence exclusivamente a Jesus Cristo, e não serve unicamente ao Senhor. William Barclay vai dizer que Paulo se apresenta como servo do Senhor, chamado para ser apóstolo, ele é servo de Cristo Jesus. A palavra servo aqui é doulos, que é um termo que implica completa submissão e dedicação ao Senhor. Existe agora aí uma moda nova, né? As grávidas já sabem mais disso, a doula, não é? Ou doula, como alguém fala. Essa palavra vem do grego, significa escravo, significa servo. E Paulo está se dizendo aqui: eu sou um escravo de Cristo, eu sou um servo de Cristo. Eu devo viver completamente submisso e dedicado ao Senhor e mais nada. O pastor Hernandes, comentando esse texto, ele destaca que o apóstolo via o seu chamado como uma vocação divina e via o Evangelho como o centro da sua vida de ministério. Paulo foi escolhido, Paulo foi tirado do farisaísmo para servir única e exclusivamente a Jesus e ter o Evangelho de Cristo como o centro da sua vida e o centro do seu ministério. Nada era mais importante para o apóstolo do que pregar a palavra do Senhor. Inclusive, quando ele estava indo de caminho para Jerusalém e as pessoas diziam que ele seria preso, ele disse assim: eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, a não ser que eu complete o ministério e a carreira para o qual o Senhor me chamou. A minha vida não é preciosa.
Senhor. No comentário da Bíblia de Genebra, nós encontramos um comentário sobre essa expressão separada para o Evangelho, demonstrando que a vida do apóstolo foi inteiramente dedicada ao propósito redentor de Deus para a vida dele. E o que isso significa para nós? Como é que nós podemos aplicar isso à nossa vida? O que isso tem a ver conosco? Nós precisamos entender, baseado nesse verso primeiro, dessa carta aos Romanos, que Cristo nos chama para sermos servos e participantes da sua missão. E assim como Paulo foi transformado pelo Evangelho, eu e você somos desafiados a viver uma vida de completa submissão ao Senhor, uma vida de completa obediência, uma vida de completa consagração a Deus. Jesus Cristo nos chamou, Jesus Cristo nos escolheu, Jesus Cristo nos salvou para pertencermos somente a Ele, para sermos duros, para sermos servos, para sermos escravos. Eu e você, irmãos, temos reconhecido nosso chamado em Cristo. Como eu e você temos tratado esse nosso privilégio de termos sido reconhecidos e chamados pelo Senhor. Se você está sentado aqui, se você me ouve, você um dia ouviu o chamado do Senhor Jesus. O Senhor Jesus te chamou, Ele te escolheu. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque você quis. Você não está aqui porque alguém te obrigou. Você não está aqui porque você desejou. O simples fato de você se lembrar que haveria um culto hoje aqui, que você viria aqui, o simples fato de você passar pela internet e parar para ver essa mensagem, significa que o Senhor Jesus está chamando você. Alguém disse um dia que é mais fácil uma vaca falar do que alguém se chegar a Cristo pelos seus próprios méritos, pela sua própria vontade. É mais fácil um boi voar do que eu e você entrarmos aqui, sentarmos nesses bancos e ouvirmos a palavra de Deus porque a gente diz. Se você está aqui, porque Jesus chama. Isso é um grande privilégio, mas traz também uma grande responsabilidade. E se eu e você estamos aqui, irmãos, é porque Deus tem algo conosco. Deus está interessado em nós. E a pergunta é: como nós temos reconhecido esse chamado? Como nós temos tratado isso? Porque um dia nós teremos que prestar contas. Porque uma coisa é você estar em condenação porque nunca foi chamado, porque nunca foi oferecido a oportunidade de salvação. Mas uma outra coisa é você ter sido chamado por Deus e ter recusado o convite, ou ter tratado o convite de forma leviana. Por isso, queridos, nós precisamos nessa noite perguntar para nós mesmos se a nossa vida está completamente rendida ao propósito do Evangelho. Tudo que nós fazemos, irmãos, tem a ver com a mensagem da cruz, com a mensagem de salvação, com o propósito de Deus para nós. Porque nós não podemos separar a nossa vida da nossa mensagem, nós não podemos separar a nossa prática da nossa teoria, do nosso discurso. Não existe essa dicotomia. Tudo que nós fazemos, absolutamente tudo que fazemos, tem que ter a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. O andar, o levantar, o comer, o beber, o andar, o se relacionar, o trabalhar, o estudar, relacionamento em casa, tudo tem a ver com o Evangelho. E nós não temos o direito de separar nenhuma área da nossa vida do Evangelho de Jesus. Do Evangelho não se tira férias. Do Evangelho não tem excesso. Me lembro certa vez, eu fui perguntado com relação ao recesso de fim de ano. E às vezes a gente tira alguns dias e a igreja fica fechada. Perguntaram assim para o pastor: se Jesus voltar durante o recesso? Eu falei assim: se Jesus voltar durante o recesso, os salvos vão para o céu e os ímpios vão para o inferno. Da mesma forma como se ele voltar fora do recesso. Porque nós, às vezes, temos o recesso dos encontros, mas não podemos ter o recesso da presença de Deus. Nós não podemos nos afastar da presença do Senhor. Portanto, irmãos, é importante, é pertinente que nós pensemos nisso. Para não estarmos conformados com o mundo, temos que reconhecer o nosso chamado em Cristo. Para não estarmos conformados com o mundo, nossa vida precisa estar rendida completamente ao propósito do Evangelho e não aquilo que a gente quer, não aquilo que a gente deseja. O dia que nós entregamos a vida a Jesus, a nossa vontade não tem mais importância. Aquilo que a gente pensa não interessa mais. O nosso temperamento já também não faz sentido algum.
porque agora nós temos que estar rendidos ao propósito do Evangelho de Cristo. Amém? Segunda parte aqui do nosso texto, versos 2 a 4. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e foi declarado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade para a ressurreição dos mortos. Essa parte ela fala da centralidade do Evangelho, fala da promessa, fala da pessoa e fala do poder de Jesus Cristo. Jesus ele foi prometido pelos profetas, eles falaram a respeito de Cristo, disseram que Jesus nasceria da descendência de Davi, e assim aconteceu, na cidade onde foi predito, na família onde foi profetizado, na maneira como os profetas falaram, Jesus nasceu. A pessoa de Jesus Cristo foi declarada no batismo, foi declarada durante o seu ministério, através dos milagres e do poder do Espírito de santidade que habitava nele, se manifestava nele, que ele realmente era o Filho de Deus. E o poder de Deus se manifestou plenamente em Jesus Cristo, através da ressurreição, que é o centro da nossa fé. A base da nossa fé, todo o alicerce da fé cristã está assentada sobre a ressurreição de Jesus Cristo. O mesmo apóstolo Paulo escreve: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, todo o Evangelho desmoronaria. A mensagem de salvação baseada no Evangelho não teria mais sentido algum. Os comentaristas dizem que o Evangelho não é uma ideia, mas é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é o cumprimento das promessas feitas a Davi e é o Filho de Deus ressuscitado. A ressurreição é a prova definitiva da divindade de Cristo e o fundamento da nossa fé, como vimos aqui. O Evangelho é poderoso porque ele aponta para a obra completa de Cristo e essa obra garante a nossa salvação. Portanto, irmãos, nós precisamos viver o Evangelho que seja centralizado sobre essas bases, sobre a promessa. Deus disse, através dos seus profetas, que Jesus viria e ele veio. Deus disse que ele seria chamado Filho de Deus, que o poder de Deus habitaria nele, e ele manifestou o poder de Deus, e Deus é um testemunho disso durante o ministério de Jesus Cristo. E Deus manifestou o seu poder ressuscitando Jesus entre os mortos. Por isso eu e você precisamos olhar para esse texto nessa noite, precisamos olhar para a palavra do Senhor, porque a nossa vida precisa estar baseada nisso tudo, a nossa convicção, a nossa fé precisa estar alicerçada nisso, porque Jesus é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho não é a nossa felicidade. Alguém disse na internet um tempo atrás aí que nós somos o centro do coração de Jesus. Isso é uma grande heresia, uma grande bobagem. Nós estamos aqui para servir ao Senhor e para tratar Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque é isso que Ele é. Ele é o centro do Evangelho. A encarnação de Cristo, a morte e a ressurreição do Senhor demonstram o amor de Deus e o poder que pode transformar as nossas vidas. Porque o Evangelho precisa ser transformador. O Evangelho precisa mudar a situação da nossa vida, precisa mudar a nossa história. Porque se o Evangelho não for para nós algo que mude, ou como Jesus disse para Nicodemos, se nós não nascermos de novo, não nascermos da água e do Espírito, não é o Evangelho de Jesus que nós estamos vivendo. Se não há transformação, se esse poder de Deus não é manifestado através da nossa vida, não é o Evangelho que nós estamos praticando, nós estamos professando. Por isso, queridos, nós precisamos perguntar mais uma vez nessa noite a cada um de nós: nós estamos vivendo essa fé centrada na pessoa e na obra de Cristo? Será que eu e você podemos dizer hoje que toda a nossa fé está firmada na pessoa e na obra de Jesus? Nós temos um cântico binário que diz: em nada põe a minha fé senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Essa é a verdade sobre nós? Ou a gente só fica repetindo essa canção como um papagaio que repete coisas que os outros dizem? Ou será que é apenas discurso religioso? Ou será que a gente canta só porque a melodia nos agrada? Se é que cantamos, estamos vivendo essa nossa fé centrada na pessoa e na obra de Cristo? Como essa
prioridade molda as nossas decisões de prioridade. Irmãos, antes de tomarmos as nossas decisões, antes de definirmos a prioridade da nossa vida, porque prioridade só existe uma. O segundo lugar da lista já não é prioridade mais. Quantas prioridades nós temos? Uma só. Existe uma coisa mais importante. O salmista escreveu o seguinte: uma coisa peço ao Senhor, e a buscaria, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a sua beleza no seu templo. Aleluia. O que tem moldado as nossas decisões e a nossa prioridade? Como nós vivemos? Nós estamos aqui tentando viver conformados com o mundo, mas parece que o mundo cada vez mais nos serve de consolo. Parece que a gente se encaixa muito mais no mundo que na igreja. Parece que a gente se encaixa muito mais no modelo, no sistema do mundo do que no Evangelho. O Evangelho parece que não serve a gente. Parece que o Evangelho incomoda, confronta demais, é muito pesado, tem muita dificuldade. Isso porque o Evangelho não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é o mundo, a nossa prioridade é o dinheiro, a nossa prioridade é o conforto, a nossa prioridade é a casa, é o carro, a nossa prioridade é o prazer, é a diversão, a nossa prioridade é o lazer, a nossa prioridade não está no Evangelho. Então parece que o Evangelho não serve muito legal na gente. A gente veste, parece que não fica bem, mas parece que o mundo encaixa tão bem. Porque quando eu venho para o Evangelho, como o meu temperamento, ele não serve no Evangelho, eu tenho que deixar para fora. Porque quando eu venho para o Evangelho com o meu pecado, ele não serve no Evangelho, eu tenho que deixar para fora. Porque quando eu venho para o Evangelho com o meu gosto, com os meus gostos, com os meus desejos, não serve. Então eu não posso colocar o Evangelho como minha prioridade, porque se eu colocar o Evangelho como minha prioridade, eu vou ter que deixar muito pecado que eu gosto para fora. Citei já para vocês aqui alguns dias uma oração do pastor Jeremias Pereira, dizendo assim: Senhor, faz de mim um crente que presta, porque tem muito pecado que eu gosto muito, e eu não posso mais gostar disso, eu preciso parar de gostar dessas coisas. E ele orando: Senhor, faz de mim um crente que presta, aquele jeitão mineiro dele. Quem não conhece o pastor Jeremias Pereira deveria conhecer, em nome de Deus, muito bom ouvir o pecado. Irmãos, nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo, definir a nossa prioridade baseada no Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo fala da pessoa, o Evangelho de Jesus Cristo fala do poder, o Evangelho de Jesus Cristo fala da obra, o Evangelho de Jesus Cristo fala do que Deus fez por nós. E nós precisamos centralizar nossa vida nisso. Se nós quisermos ser conformados a Cristo Jesus, se nós quisermos parecer com Jesus e não nos amoldarmos a este mundo, não estarmos anestesiados pelas coisas deste mundo, nós precisamos definir a nossa prioridade baseada no Evangelho. Amém? Terceiro, versos 5 a 16. E nós vamos basear esse nosso argumento no verso 16, que diz: pois não envergonhe o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse verso nos fala, irmãos, da missão universal do Evangelho. O Evangelho, ele tem como missão salvar toda a humanidade, todos aqueles que creem. É para o judeu e é para o grego, é para o bárbaro e é para o livre. O Evangelho é para o espanhol, o Evangelho é para o português, é para o brasileiro, é para o africano, é para o europeu, é para o latino. O Evangelho é para todos. Por isso o Evangelho é uma mensagem da qual nós não podemos nos envergonhar, porque ela não só é uma mensagem para a salvação daquele que crê, mas é o poder de Deus para transformar. A filosofia não transforma, a educação não transforma, mas o poder de Deus transforma. É fato que qualquer pessoa que for alcançada pelo Evangelho é transformada pelo poder de Jesus Cristo.
ela é totalmente mudada. O Evangelho muda as pessoas e muda de dentro para fora. A religião muda de fora para dentro. A religião muda os costumes, muda a maneira de vestir, muda a maneira de falar, mas não pode mudar o coração. Mas quando o Senhor Jesus, Ele entra na vida da pessoa, através da pregação do Evangelho, da presença do Espírito Santo, a pessoa muda de fora, de dentro para fora. O coração é transformado. Aí muda também a maneira de falar, muda a maneira de vestir, muda a maneira de se comportar, mas é o resultado de uma vida transformada. Barclay vai nos explicar que o Evangelho rompe barreiras, alcança judeus e gentios, ricos e pobres, e é com o mesmo poder transformador. Pastor Hernandes vai destacar que Paulo não se envergonhava do Evangelho porque ele é eficaz para trazer salvação. Foi essa a convicção que moveu o coração missionário do apóstolo Paulo. Diz a palavra do Senhor no livro de Atos que Paulo chega em Atenas e ele vê toda aquela idolatria e aquilo dói no coração dele. Porque aquelas pessoas estavam enganadas, aquelas pessoas estavam iludidas, aquelas pessoas estavam mergulhadas nas trevas sem a mínima noção de quem é Deus. E diz a palavra do Senhor que ele se revolvia no espírito, vendo toda aquela idolatria. E ele então resolve reunir um grupo de pessoas, e não era o objetivo inicial dele pregar naquela cidade. Ele estava ali apenas esperando seus companheiros de viagem. Mas diz a palavra do Senhor que ele reúne aqueles irmãos e ele diz: varões atenienses, eu tenho visto que vocês são muito supersticiosos. Tenho visto que vocês são muito religiosos. Porque olhando os locais, os ambientes de culto de vocês, eu vi vários altares e eu vi um altar, o altar ao Deus desconhecido. E é desse Deus que eu quero falar para vocês, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que não pode ser retratado, o Deus que não pode ser carregado, o Deus que não pode ser servido por mãos humanas, porque Ele é o dono de todas as coisas. Os filósofos de vocês já falaram a respeito desse Deus, e é esse que eu quero anunciar a vocês, porque esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus se importa conosco, esse Deus que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar e ressuscitou Ele dos mortos, e através dele vai ser a vida eterna. E esse Jesus que eu vos anuncio pode transformar a vida de vocês, algo que esse monte de altar não pode fazer. Por isso, queridos, eu e você precisamos entender que o Evangelho é o poder de Deus, não é um esforço humano. O Evangelho é algo que somente Deus pode realizar, não é uma obra que o ser humano possa fazer. E a fé é a única resposta adequada para experimentá-lo, a única maneira de experimentar o poder do Evangelho, o poder transformador do Evangelho, é crendo em Jesus Cristo. Não tem outro jeito. É somente através da fé. As boas obras não são suficientes. Ser religioso não é suficiente. Fazer caridade não é suficiente. Decorar a Bíblia de capa a capa não é suficiente. Nós só poderemos experimentar o poder transformador do Evangelho se nós realmente crermos em Jesus. Por isso, a nossa oração precisa ser que o Espírito Santo faça nascer essa fé no nosso coração. Falamos aqui de Lutero. A história conta que Lutero deixou a carreira de advogado para se dedicar a Deus, porque os seus pecados o atormentavam. E num momento de crise, ele prometeu que se Deus poupasse a vida dele, ele se tornaria monge. E ele se torna um monge agostiniano, mas ele não consegue paz no seu coração. Pagava penitências absurdas. E estava sempre buscando um Deus que ele pudesse amar, um Deus que ele sentisse que o amava também, e ele vivia nessa opressão até o dia que ele leu o verso 17 desse texto brasileiro: o justo viverá pela fé. E o Espírito Santo fez essa fé nascer no coração dele. E aí ele viveu toda aquela religiosidade, não podia transformar sua vida, não podia trazer paz no Evangelho de Jesus Cristo podia. E aí ele começa então esse movimento de pregar a justificação unicamente pela fé. Irmãos, eu e você precisamos olhar para essa palavra e entendermos que Cristo é a expressão máxima do poder de Deus para a salvação. Jesus Cristo é Deus revelado, é a palavra de Deus encarnada, é Deus vivo presente.
Nós precisamos entender, irmãos, que somente por meio dele as barreiras culturais e sociais podem ser derrubadas e que todas as pessoas são chamadas à redenção. Não importa quem eu seja, não importa quem você seja, não importa como eu estou vivendo, como você esteja vivendo, não importa se você nasceu no berço de ouro ou está vivendo nos guetos desse mundo, todos são chamados, todos são bem-vindos, todos são recebidos. O Evangelho libera. Não importa se ele é jovem ou idoso, não importa se é rico ou pobre, não importa se é preto ou se é branco, todos são chamados, todas as pessoas são chamadas à redenção e todos aqueles que creem são transformados pelo poder do Evangelho. Por isso eu e você devemos falar de Jesus para todas as pessoas. Eu não vou pregar para aquela pessoa porque eu acho que essa pessoa é incapaz de se converter. E quem somos nós para fazer esse julgamento? Nós devemos falar a tempo e fora de tempo. Quarta-feira, no ambiente em que eu estava, eu jamais imaginei que ia surgir essa oportunidade de falar de Jesus. Mas ela surgiu. Eu decidi aproveitar. Não sei que resultado essa semente vai trazer, mas eu tive a oportunidade de semear. Eu quero aproveitar cada um delas. Por isso, irmãos, cientes de que o Evangelho é o poder transformador de Deus para a nossa vida e para a vida daqueles que estão na perdição, devemos perguntar a nós mesmos se nós temos proclamado o Evangelho sem sentirmos vergonha. Se nós temos proclamado o Evangelho sem reservas. Devemos perguntar, irmãos, como podemos ser um instrumento de Deus para alcançar outros com a mensagem do Evangelho. Aonde você anda, em tudo aquilo que você faz, como você pode ser um instrumento de Deus para falar de Jesus? Como eu e você podemos testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo? Esse Evangelho já transformou a nossa vida? Porque não adianta a gente falar para a pessoa do tratamento que a gente não fez. Olha, você poderia ir lá nesse médico, dizem que é muito bom. Você já foi? Não, eu nunca fui não, mas eu vim falar agora. Olha, você poderia jantar naquele restaurante tal. Você conhece? Não, não conheço. Me disseram que... Se o Evangelho não transformou a nossa vida ainda, irmãos, como é que nós vamos falar que pode transformar a vida dos outros? Se nós ainda não nascemos de novo, como é que vamos dizer aos outros que eles podem nascer de novo? Mas a partir do momento que nós experimentarmos pela fé o poder do Evangelho de Jesus Cristo, eu e você poderemos falar com conhecimento de causa. Assim como diz o nosso cântico, só o poder de Deus pode mudar você. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Eu sou feliz servindo o Senhor. Sou uma nova criatura. O que Jesus fez por mim, Ele pode fazer por você. Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha história. Jesus mudou o meu casamento. Jesus me deu paz, me deu alegria, me deu saúde. E o que Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Basta que você creia. Como nós podemos ser instrumentos de Deus para alcançar as pessoas com a mensagem do Evangelho? E aí a gente vai para a última sessão, verso 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse texto nos fala da justiça de Deus revelada através da fé. Irmãos, nós precisamos entender antes de qualquer coisa quem é Deus. Estávamos lá no Jesus Day, 17 de setembro, e o pastor estava falando a respeito do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a resposta a 4 perguntas. 4 perguntas importantes que todo ser humano precisa fazer. Primeira delas, quem é Deus? Deus é justo, Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é puro, Deus é poderoso, Deus é soberano, Ele é o Criador do céu e da terra. Na presença dele o pecado não entra, e todo pecador que não se arrepender dos seus pecados será punido severamente por Deus, porque Ele não tolera o pecado. Ele é perfeitamente justo, Ele é perfeitamente bom, Ele é perfeitamente amoroso, mas Ele é perfeitamente justo. Esse é Deus.
Segunda pergunta que o Evangelho responde, que todos nós precisamos fazer: quem eu sou? Quem somos nós? Eu sou pecador, eu sou imperfeito, eu sou impuro, eu sou corrupto, eu tenho uma natureza má, eu nasci em pecado e eu estou definitivamente afastado de Deus por causa dos meus pecados, e não há nada que eu possa fazer para consertar o meu problema com Deus. Porque Deus é santo, porque Deus é justo, porque Deus é perfeito, e Ele jamais poderá se comunicar com alguém tão pecador e tão imperfeito como eu. Essa é a segunda pergunta que o Evangelho responde. A terceira pergunta que o Evangelho responde, e que nós precisamos fazer: quem é Jesus? Jesus é aquele que veio para resolver o problema do pecado do homem. É Deus encarnado, que assumiu sobre si a nossa culpa e sofreu o castigo do Pai, porque o Pai precisava castigar o pecador impenitente, e Jesus então assume a culpa no nosso lugar. E Ele é castigado pelo Pai, Ele é massacrado na cruz, Ele suporta o peso da nossa culpa, suporta o peso do nosso pecado, Ele paga diante do Pai a dívida que nós tínhamos com Deus, e Ele assume sobre Ele, Ele derrama todo o seu sangue na cruz, por minha causa e por sua causa. E ao terceiro dia Ele ressuscita dos mortos, para ser um novo representante de uma nova raça, para ser o primeiro de uma nova espécie. Jesus, o ressurreto, santo, poderoso, vencedor, e através dele agora, Ele pode resgatar, e Ele pode redimir toda a humanidade, todos aqueles que creem nele. O problema do pecado foi resolvido em Cristo. E a quarta pergunta: o Evangelho responde que todos nós precisamos fazer. Qual é a nossa atitude diante dessas outras três perguntas? Porque se nós virarmos as costas para Deus, ainda pesa a condenação sobre nós. Mas se nós aceitarmos a Cristo pela fé e recebermos o sacrifício de Jesus, nós seremos salvos. Que resposta nós damos? Porque o Evangelho lhe revela isso, a justiça de Deus. E uma vez que o Espírito Santo abre os nossos olhos para compreender isso, nós precisamos entender que essa expressão de fé em fé indica que a vida cristã começa, continua e termina pela fé. Nós recebemos a Cristo pela fé, nós vivemos com Cristo pela fé, e nós estaremos a eternidade com Cristo pela fé. Não é pelas nossas obras, não é pelo nosso mérito, mas única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos entender isso, que a justiça de Deus é tanto um atributo divino, como um dom concedido ao pecador que crê. A justiça de Deus é revelada em Cristo através da fé, porque em Cristo a justiça de Deus foi cumprida. E nós em Cristo fomos justificados. O que significa ser justificado? Significa ser declarado justo. Quem é justo? Jesus é o justo. E aqueles que creem em Jesus, eles são declarados justos. Isso significa muito mais do que ter o seu pecado perdoado. Observemos a seguinte situação: a Maneide deve ao irmão André R$1.000. Não tem como pagar. Ela chega e diz ao irmão André: não tem como pagar, você pode perdoar a minha dívida? Ele diz: eu te perdoo, a dívida está perdoada. Ela não deve mais R$1.000, mas continua sem dinheiro, sim ou não? Continua sem dinheiro. Se Jesus tivesse simplesmente perdoado os nossos pecados seriam cancelados, continuaríamos pecadores, continuaríamos perdidos, continuaríamos miseráveis. Mas a Bíblia diz que Jesus nos justificou diante do Pai. No momento em que Cristo deu o brado na cruz, Ele assumiu a nossa culpa e Ele atribuiu a nós a sua justiça. Aleluia. A justiça de Deus foi acreditada na nossa conta. Então seria como se o André dissesse assim: Maneiro, eu vou perdoar a sua dívida em R$1.000. Está aqui a senha da minha conta. Se precisar de alguma coisa, você pode acessar lá quando você quiser e gastar o que você precisar. Seria mais ou menos isso. Foi isso que Jesus fez por nós na cruz. Ele não só
apagou a nossa dívida, como colocou o crédito infinito na nossa mão. É essa justiça que eu e você tivemos concedidas a nós pecadores no momento em que cremos em Jesus. Nós fomos perdoados e fomos declarados justos diante de Deus. Deus olha para mim e para você, Ele é o sangue de Cristo, e para Ele é como se nós jamais tivéssemos pecado. Mas para isso eu preciso crer em Jesus. É preciso ser justificado pela fé. Viver pela fé significa depender inteiramente de Deus para a salvação e para a vida diária. Eu preciso ser salvo pela fé, mas eu preciso viver todos os dias pela fé. Não quer dizer que um dia Jesus me salvou e agora eu posso fazer o que eu quiser. Ninguém mais tem a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, Jesus me salvou. Existe uma figura famosa aí que se converteu, foi para a igreja, se disse cristã e agora voltou para a prostituição porque agora ela é salva pela graça. Então ela pode fazer o que ela quiser, porque a graça ela alcançou, ela foi salva pela graça. Isso não é graça, isso é uma desgraça. Isso não é graça. Quem acha que foi salvo pela graça pode ver como quiser, cuidado com essa graça. Porque a graça que não transforma não é a graça de Jesus, é a graça do inferno. Na verdade é uma desgraça. Mais perdido do que estavam antes. Por isso, queridos, nós precisamos entender que essa fé é para a salvação, mas é também para a nossa vida. Nós precisamos depender dela todos os dias, todo momento, todo instante, em todos os lugares. Quando estamos fechados no quarto sozinhos, quando ninguém está vendo, nós precisamos depender dessa fé do Senhor Jesus. Isso significa para nós que Cristo é a revelação plena da justiça de Deus. Por meio da obra de Cristo, nós somos declarados justos, como dissemos aqui, e somos capacitados a viver pela fé, confiando nele em todas as circunstâncias. Eu e você, nós não podemos viver nessa fé, não podemos viver pela fé pela nossa própria força. Nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que nos capacita. Não é uma decisão que eu e você podemos tomar dizendo assim: a partir de hoje eu vou viver pela fé e vou me esforçar para isso. É impossível. É por isso que, juntamente com alguns outros irmãos, eu não creio em livre-arbítrio. O homem não tem livre-arbítrio, não tem um mau-arbítrio. E é assim que nós entendemos isso. Se eu e você decidirmos hoje aqui, com toda a sinceridade do nosso coração, que de hoje em diante a gente não vai cometer nenhum pecado mais, a gente consegue? Alguém que consegue pode levantar a mão. Eu não consigo. Então significa que nós não temos livre-arbítrio. Se eu tivesse livre-arbítrio, eu decidiria e praticaria. Eu tenho um mau arbítrio. Toda vez que eu for deixado por minha conta, eu vou sempre escolher o mal e não o bem. Mas todas as vezes que eu dependo de Cristo, dependo do Espírito Santo, dependo do Senhor Jesus, eu sou levado à obediência, eu sou levado a vida com Deus, eu sou levado a vida de santidade. Porque o Senhor opera em mim, tanto querer quanto realizar. Nós temos divergência. Tem algumas coisas que Deus deixa a gente escolher. Vou comprar um carro, preto ou branco? Vou comprar uma roupa, azul ou vermelho? Tanto faz. Mas as coisas que nós não podemos ser suficientes, o Senhor Jesus decide no nosso lugar. E glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. E a última pergunta que fica para nós, irmãos: nós estamos vivendo pela fé ou confiando nas nossas próprias forças? A sua fé, a sua religião, vamos dizer assim, é algo que você vive confiando e dependendo de Cristo ou confiando em você mesmo? O centro da nossa fé é Jesus, é o Espírito Santo, é o poder de Deus, ou é aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente deixa de fazer? Como a nossa fé tem sido fortalecida pelo Evangelho? Como nós temos andado nesse mundo em relação ao Evangelho? Temos sido conformados à imagem de Cristo a cada dia, ou parecemos mais mundanos do que cristãos?
Ou como alguém já disse, se você fosse preso acusado de ser cristão, haveria provas suficientes para condenar você? Será que se eu e você fôssemos para a cadeia, qual é a acusação? Ele é crente. Será que o delegado daria para a gente assim, não, então tem que ficar preso, não, ele é crente mesmo, estou vendo que é crente. Ou será que ouviríamos aquela expressão que muitos de nós aqui já ouviram? O quê? Crente?